Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Fala Oliveira Kun. Eu sou o Lucas Oliveira, ou Oliveira Kun, e hoje é dia de falar de novo de High Score Guild Dash, episódios 11 e 12. Galera, antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo de hoje, vou pedir para você deixar o seu like, seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou e também deixando alguma sugestão se você tiver. E aliás, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos meus vídeos e também me siga nas minhas redes sociais. E como eu disse, galera, hoje vamos falar sobre High Score Guild Dash, vamos falar sobre mais 2 episódios. E Lucas, por que você vai falar só de mais 2 se você estava fazendo 5 em 5? Pois bem, os vídeos de 5 em 5 vão parar, vão ficar de 2 em 2 até a gente chegar no capítulo da vez, entendeu? Acho que é isso. E aliás, se você ainda não viu meus últimos 2 vídeos falando sobre High Score Guild Dash, do episódio 1 ao 5 e do episódio 6 ao 10, vai lá ver, tá aí no card, pelo menos o primeiro ou o segundo, não sei, mas vai estar na descrição desse vídeo. E antes de mais nada, já queria agradecer a página Fábrica de Lutadores, que é quem traduz esse mangá, e a página High Score Guild Brasil, que sempre lá me divulga, e eu sempre divulgo no grupo deles, e eu já até coloquei a Jéssica Cardia no grupo deles também. Enfim, e agora vamos recapitular o que eu falei no último vídeo. E o Yamai foi ao fliperama, e não só uma vez. E numa dessas vezes no fliperama, além de Arisu e Yamai, estavam também a Hidaka, a Katajiri e a Oshina. E a Hidaka tenta tirar o Yamai de lá, mesmo com seus argumentos sendo refutados. E no final das contas, o Yamai iria enfrentar o Arisu. Eu disse iria. E se o Yamai vencesse, ele ia poder ir embora, e basicamente se ele perdesse, ele ia ter que ficar lá. É isso. Mas eis que do fundo do coração dela ressurge Koharu Hidaka. Simplesmente. E sim, a nossa querida Hidaka de High Score Guild, essa Hidaka que vocês estão vendo aqui atrás, voltou. E não só voltou, mas desafiou o Arisu no lugar do Yamai a jogar Darkstalkers. E o Yamai levou uma coça. Após isso, a Hidaka parece mais solta, mais ela mesma, como a gente conhecia. Pois ela libertou todos os sentimentos que estavam dentro dela. E acontece até um encontro dela com o Miao, Doi e até Kumi foi. Só que o Miao vacilou, né? Ele chamou os amigos do trabalho dele que só queriam dar em cima da Hidaka. E galera, não deu outro, o mangá puxou a história pro fliperama de novo e teve o desafio da Hidaka com os amigos do Miao. A Hidaka fez eles voltarem de cueca porque ela ganhou. E ainda teve aquela famosa reflexão em High Score Guild Dash, que é do aquela pessoa. E no final do vídeo ainda tem um melhor desenvolvimento da Oshina, da sua história, da sua doença, mesmo que não tenha sido tão bem explicado assim. E a Oshina e a Hidaka meio que se esbarraram, e a Oshina até fez a Hidaka jogar com ela, e no final ela desmaiou. E esse foi um resumão do que foi o meu último vídeo. Se você não viu, vai lá ver, que ele tá muito bom. E vamos agora para os capítulos 11 e 12. E na capa do capítulo 11, Oshina, que por sinal, estamos preocupados. E o capítulo começa com um diálogo entre Oshina e Katajiri. Oshina diz que Hidaka não fez nada de errado e só estava brincando com ela. Katajiri reforça que a escola não verá dessa maneira. E ainda se pergunta desde quando os professores compram fichas de fliperama para jogar com os seus alunos. A Oshina diz que a Hidaka é muito divertida, que ficou agitada por causa do jogo que usa pandeiros e que parece que para Hidaka perder para Oshina seria frustrante. E Oshina reforça que não quer que fiquem bravos com a Hidaka. Katajiri tem certeza que a diretora irá repreender Hidaka e Oshina também diz que os pais dela não culpam a Hidaka por isso. E então vemos a Hidaka já em casa relembrando a conversa com a diretora, que diz que jamais imaginava que Hidaka faria uma coisa desse tipo e que a Hidaka não faz ideia de quanto ela esperou por esse dia, ela no caso, a diretora. Jogando em um fliperama com uma aluna, diz a diretora que ainda pergunta se a Hidaka tem noção do que fez e diz que ainda criou-se um problema tão grave que tiveram que chamar uma ambulância, como se fosse culpa da Hidaka. A diretora ainda reforça que Oshina havia faltado aula naquele dia por estar doente e pergunta se Hidaka nem imaginou que isso poderia acontecer. E no final das contas, a diretora culpa a Hidaka por isso e a Hidaka apenas aceita. Hidaka assume o erro e diz que agora está ciente, pois não havia pensado nas ações dela naquele momento. A diretora diz que fará com que Hidaka se lembre desse dia pro resto de sua vida e que parece ter acabado a valentia de Hidaka. Ainda fala que odeia videogames, que alunos em fliperamas é inaceitável e finaliza dizendo que jogar é desperdício de tempo de pessoas com almas corrompidas. A diretora diz que isso é um assunto sério e que se isso se espalhar, muitos alunos irão usar essa justificativa para irem aos fliperamas e perderão a noção do perigo de vadiar na cidade, tornando assim eles vagabundos.
completa dizendo que Hidaka agiu sem pensar nas consequências e se pergunta o quão longe Hidaka vai para agradar os seus alunos. Hidaka estava relembrando isso em seu quarto e, com lágrimas nos olhos, diz ser um fracasso como professora. Depois ela se enxerga um pouco e se pergunta o que ela vai resolver chorando igual uma garotinha assustada. Diz que colocou Oshina em perigo e que isso é algo imperdoável como professora. Ela se pergunta o que há de errado com ela e diz que se odeia. Depois diz que estava apenas jogando com Oshina e que se divertiu, que achou que tinha recuperado um pouco da confiança, mas que na verdade ela estava errada. E pra mim, na real, ela não estava errada nada, mas enfim. Hidaka, enfim, diz que talvez deva manter um pouco dessa confiança em nome dos velhos tempos, mas depois se pergunta que diabos ela está pensando e que não deveria pensar nisso, e que se odeia mais ainda agora. E isso pra mim é preocupante. A história volta pra Oshina, que diz pra Katadiri não contar nada do que aconteceu para não prejudicar a Hidaka, e a Katadiri diz que tudo bem, e até se mostra preocupada com Oshina, perguntando se ela tá bem. Diz também que já viu Oshina desmaiar várias vezes e que não vai parar de se preocupar com ela. Oshina então pergunta se esse é o lado gentil de Katadiri e ainda diz que vai levar um almoço pra ela na escola, e se despedem. No dia seguinte, a volta de quem eu não senti falta nenhuma, o Abo. Aquele mesmo que tomou um porradão da Katadiri e que também agora tá sem dente. Abo diz que nem estava deprimido e que só estava sem vontade de ir à escola, a Tânia. E diz isso ainda gritando. Ainda diz que faz isso pra ninguém achar que ele é um covarde. E aparentemente ele veio com sangue nos olhos para bater no Yamai. Lembrando que já vimos algo parecido antes, e o Yamai pode ser duro às vezes. Enfim, lá vai ele tentando intimidar o Yamai. E Abo pergunta a Yamai se ele virou motivo de piada, e o Yamai diz que Abo fala como se ele tivesse algo a ver com isso. Diz ainda que ele mesmo é o motivo dele ser uma chacota. Abo diz que gosta da atitude do Yamai e diz que vai lhe dizer uma coisa. Mas antes de dizer, chegam duas meninas o interrompendo, dizendo que o Yamai não fez nada e para ele parar com a palhaçada. E do nada, todos estão contra Abo e o cercam. Ele tentou apaziguar a situação e, enquanto isso, Abo olha para a Katadiri sentada sozinha ali encarando. Logo após, Abo pergunta quanto tempo a Katadiri vai ficar encarando ele e para ela não se meter. E ela diz que ele, no caso Yamai, quem sempre espera por uma mulher que sempre venha salvá-lo. O Yamai então lembra das vezes que foi salvo, lembra da Oshina, Katadiri e da Hidaka e parece ter ficado em fúria e ainda diz que odeia bullying. Abo pede para que todos fiquem quietos, que é uma luta entre dois homens. E Yamai relembra que Katadiri lhe chamou de patético bancando a Asuka em Evangelho. E vai em direção a Abo para corrigir isso, segundo ele mesmo, Yamai. E o Yamai afunda literalmente a mão na cara do infeliz do Abo, mostrando que, mesmo não demonstrando, ele tem sentimentos, e que um desses sentimentos é o de raiva. E todo mundo fica espantado com o ocorrido, até mesmo a Katadiri, e perguntam o que o Yamai fez, e ele ainda com cara de raiva, e o Abo arregaçado no chão. E do nada, a história nos leva aos fliperamas com Arisu, que tá maluco, vai cair ou não vai cair? E no final, não caiu. E Arisu começa a chutar a máquina, até que uma pessoa vai cobrar ele, para ele não sacudir ou bater nas máquinas. E essa pessoa se diz a pessoa que cuida dos desgraçados que não sabem perder e batem nas máquinas, e segura Arisu pela camisa. E o Arisu dá um finishing nele, e seus amigos dizem que ele piorou após aquele dia, né, o dia da derrota para Hidaka, e que ele só pensa em derrotá-la, que ninguém mais pode se aproximar dele agora. E Yamai então encontra com Arisu, que se lembra dele, e Yamai diz que é difícil acreditar que Arisu perderia a cabeça assim. Arisu reforça que ele e Yamai não têm mais uma relação, e diz que se ele está lá é porque realmente precisa dele. E Yamai diz que esperou por muito tempo, que surgiu a oportunidade de mudar e que talvez ele estivesse destinado a conhecer Arisu. Ainda diz que quer se livrar do que ele é agora, e o capítulo se encerra com Arisu dando um leve sorriso. A capa do capítulo 12 com os dizeres: um desses rapazes será o responsável pela sua própria mudança. Ninguém ousará tirar sarro de um Night Warrior. E o capítulo começa com a avó do Yamai perguntando se ele vai jantar, e ele diz estar sem fome. A avó dele diz que já está tarde e que ele nunca saiu de casa à noite.
A véia ainda diz que há lobos famintos rondando a noite. E o Yamai diz que ela vai ter que jantar sozinha e sai de casa. E na página seguinte, o Yamai é cercado por cosplayers delinquentes. E com aquele olhar de peixe morto, eles acharam estarem sendo encarados. Eles dizem ser perigoso para pequenos cordeirinhos perambularem à noite. Ser comido por lobos, e um detalhe aqui, vós nunca erram, é o destino daqueles que se aventuram à noite. E no final das contas, eles tentam extorquir o Yamai para não bater nele. E Yamai, corajoso, diz que poderia facilmente expor eles no Mixi ou no nosso querido e finado Orkut. E o Yamai, por ser corajoso, já leva a primeira porrada por não obedecer eles. Eles dizem que já não tem mais espaço no mercado de trabalho por andarem assim, que é um problema andar assim em público e que isso é injusto com eles, pois as cosplayers femininas podem e ganham fãs com isso enquanto eles são excluídos. Dizem que Yamai nunca ia entender a tristeza deles. Eis que chega o Arisu, que diz que realmente é um problema andar pela cidade vestido como eles. E galera, eu queria pedir primeiro perdão por ter chamado até aqui o Arisu de O Arisu, quando na verdade era a Arisu, pois ele é uma menina, pois percebemos que é chamada de Arisu-san, mas eu não lembrava dela ter sido chamada assim antes. Mas enfim, agora tratarei como ela. Ela apareceu e disse que talvez se eles se tornassem artistas marciais, as pessoas iriam achar que eles são normais. E todos acham uma boa ideia atacá-la, já que ela tá sozinha dessa vez. E ela dá um chute forte próximo a eles, levanta até a poeira e diz que seria ótimo poder mudar quem você é trocando de roupa. E todos eles são derrotados na sequência. Ela diz a Yamai que ele é um imã para caras problemáticos. Ela ainda diz que não é uma tarefa fácil querer desviar do mau caminho. Yamai diz que não pretende fazer algo assim, e Arisu diz que essa falta de empatia do Yamai parece um sinal de que ele está no mau caminho. Arisu então diz se Yamai se interessava em trocar jogos de luta por brigas de rua, e ele diz que não gosta dessas coisas vulgares. E enfim, vão ao fliperama. E Arisu reforça que é lamentável querer forçar as pessoas a gostarem do hobby dela, mas com Yamai é diferente. Ela diz que o seu amor por isso é verdadeiro e que ela queria encontrar alguém para compartilhar essa mesma paixão. E Yamai pergunta por que ela criou uma gangue de delinquentes e ela diz não se considerar uma delinquente. Yamai diz que julgam ela pela aparência. Arisu pergunta se Yamai está cansado da forma que as pessoas veem ele, e ele diz que tudo o que ele quer é confiar nele mesmo e se sentir confortável. Yamai diz que a luta entre Arisu e Hidaka foi incrível e que ele também quer fazer esse tipo de coisa. E Arisu diz que na verdade ela foi massacrada pela Hidaka e pergunta se ele gostou de Vampire Hunter. E o Yamai diz que é um jogo bonito. Arisu diz que ele deveria tentar jogar uma outra versão, e ele repara que há um jogo chamado Vampire Savior, e acabam deixando para uma próxima. E galera, silêncio que o Yamai vai jogar. E segundo Arisu, Yamai escolheu bem o personagem, expressa claramente a vontade dele de mudar. Yamai então diz que jogou os seguintes jogos: Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 3, Por que choras, Makoto? Mudou o número do Street Fighter. E também jogou o Street Fighter Alpha 3. Além disso, também jogou o Tekken 5. E diz que esse jogo é mais rápido e ele terá que se adaptar. Arisu diz que há muita coisa a aprender e que não deve ser descuidado e não parar de estudar o jogo. Mas que a primeira coisa a se fazer é pegar o ritmo do jogo e diz para Yamai enfrentar a máquina para treinar. E diz que vai jogar outro jogo. Em seus pensamentos, a Arisu diz que queria encontrar um talento desses, já que os jovens de hoje só querem saber de consoles, matando a cultura dos fliperamas. Ela espera de Yamai um novo futuro. Só resta saber se um fliperama como esse será capaz de amadurecer um jovem prodígio como ele. Eis que chega um ranzinza trabalhador cansado querendo jogar um fliperama após um dia ruim no trabalho, a fim de descontar a raiva, e ele vai encarar o Yamai. Vamos ver como vai sair o nosso garoto prodígio. Com ambos usando os mesmos personagens, a luta começa. E o doidão quer morder o Yamai até a morte nessa briga de lobos. E ele lembra de um combo que ajudou a Hidaka na luta contra a Arisu e rola um KO. E bem, nosso menino prodígio foi derrotado, mas ele quer uma revanche e o adversário do Yamai tem como objetivo fazer o Yamai gastar tudo e segue a porrada lambrando. E Yamai levou tantos golpes e perdeu mais vezes, mas na verdade descobrimos que essa era só uma estratégia para saber o que ele precisava fazer para derrotá-lo.
enquanto o bobão lá tá lá se divertindo. Na página seguinte, Yamai com a sua maior inspiração, sua professora Hidaka. Arisu vai ver como o Yamai tá se saindo e vê 4 vitórias e acha que quem desafiou ele venceu 4 vezes seguidas, quando na verdade era o Yamai que já tinha emplacado 4 vitórias seguidas contra o seu adversário. E o Yamai já não tá mais jogando, né? Ele tá destruindo e ganha pela 5ª vez. Arisu se pergunta como um aluno do ensino médio consegue fazer todas aquelas combinações. Yamai diz que o jogo tem muita profundidade de estilo, e ainda diz ser difícil acreditar que já tem 10 anos esse jogo. E Arisu reconhece as vitórias de Yamai como incríveis. O adulto enlouquecido vem pra cima do Yamai, e Arisu, com uma cara de quem vai te causar pesadelos à noite, o intercepta. Já fora do fliperama, em uma conversa, eles falam mais do jogo, sobre saber dominar o Guard Cancel e que ele não entendeu ainda a usar totalmente alguns comandos e que ainda há uma montanha de coisas que Yamai precisa aprender. Mas Arisu pergunta a Yamai por que ele procurou ela sabendo que Hidaka é bem mais forte. E ele diz que não estava interessado na Hidaka e que teve a sensação que a Arisu iria entender ele melhor. A Arisu pergunta se pode interpretar isso como uma confissão de amor, e ele diz que fica enjoado só de pensar. E então, Arisu pergunta o nome da professora do Yamai, e ele diz que se chama Koharu Hidaka. E enfim rola a pergunta de onde eles estão indo, e Arisu pergunta se Yamai já ouviu falar no Night Gaming. Ele responde que não, e ela diz que lá é o melhor lugar para aguçar os sentidos em jogos de luta. Diz que no passado ela era uma grande fã dos jogos de fliperama e que ainda tem muitas máquinas em casa. E ela conhece a Arisu. Ela é ninguém mais, ninguém menos do que a nossa querida Felícia Nikotama, a mesma que treinou e ajudou a Hidaka na adolescência, que por sinal recém teve o filho. E assim finalizamos o capítulo 12. E galera, antes de finalizar esse vídeo, eu peço de novo desculpas. Não vou culpar também a tradução, apesar de algumas vezes ter sido tratada como do sexo masculino. Mas após algumas pesquisas, inclusive eu postei essa mesma foto lá no grupo da High School Girl Brasil, e muitas pessoas também ficaram surpresas por não saberem. Enfim, ela é uma garota, a Arisu. E é isso, galera. Esse foi meu vídeo meio que lendo e analisando os capítulos 11 e 12 de High School Girl Dash. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou e também deixe alguma sugestão se você tiver. E aliás, se não for inscrito no meu canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos meus vídeos. Também me siga nas minhas redes sociais e até a próxima.